Estamos de volta com o Metrópole Debate, ainda falando sobre a pergunta do senhor Francisco Adalberto de Caucaia. Professor Paulo Bacelar, o Francisco Adalberto fez a pergunta e eu acrescentei alguns detalhes, interpretando esse questionamento sobre a situação de um trabalhador que pede demissão ou está sendo demitido e espera receber de imediato as contas e também a carteira. Olha, pelo artigo 477 da CLT, no seu parágrafo 6º, diz que a empresa ela tem que dar baixa na carteira, tem que assinar a demissão dele com 10 dias úteis. 10 dias úteis se essa pessoa tiver um aviso prévio indenizado. Então ele não vai trabalhar, tem um aviso prévio indenizado. E se esse aviso prévio que a empresa deu for trabalhado, então ele trabalha aquele mês já sabendo que vai sair, né, no próximo mês, ele tem que devolver a carteira e assinar a demissão e já devolver a carteira no primeiro dia útil, após o fim desse prazo. Terminando esse prazo, aí o segurado vai ter que entrar com a reclamação trabalhista para que seja devolvida a carteira no prazo assinado e também pagar a multa do artigo 477 no parágrafo 8º, que diz que se não cumprir os prazos do parágrafo 6º, incumbe numa multa que vale um valor do seu salário base. Então ele já teria direito aí a um salário a mais por não ter devolvido a carteira nesse prazo. 10 dias se for aviso prévio indenizado ou no primeiro dia útil se for um aviso prévio trabalhado. Professor Paulo Bacelar, vamos esperar que o Francisco Adalberto esteja contemplado com essa resposta tão esclarecedora e se surgirem outras dúvidas, Francisco, você volta a nos ligar que a resposta será dada com outros detalhes. O telespectador José Flávio de Aracapé, saindo de Fortaleza a caminho de Maracanaú, minha esposa está grávida, ela tem direito ao auxílio maternidade mesmo não estando trabalhando? Sou cadeira cativa desse programa que é o melhor da televisão. Obrigado, José Flávio, pelos elogios, pelas palavras carinhosas. E quanto à resposta, o professor Paulo Bacelar vai esclarecer a sua dúvida. Olha, o salário maternidade é dado para a segurada que trabalha ou que contribui como autônoma, como contribuinte individual, ou que contribui como facultativa, aquela pessoa que não trabalha, mas contribui para a Previdência. Então você precisa contribuir para ter direito ao salário maternidade pelo menos 4 meses, né, que é o mínimo de 4 meses. Agora, ela tem que contribuir, se for autônoma, que é chamada contribuinte individual, ou facultativa, tem que contribuir pelo menos com 10 contribuições antes do parto, que é a chamada carência. Se ela não contribuiu nesse período, aí ela não terá direito ao salário maternidade, ela precisará contribuir. Dona Lourdes Marques, residente no Antônio Bezerra, em Fortaleza. Meu esposo faleceu há 2 anos, houve divórcio legal, mas ele nunca saiu de casa porque tinha Alzheimer. O INSS não autorizou que eu recebesse o benefício. Recorri à justiça, que o juiz trocou a aposentadoria que eu tinha pela pensão. Isso é certo ou tenho direito a receber os 2 benefícios? Caso seja direito de receber as 2 contribuições, as 2 pensões, posso procurar os atrasados? Olha, se o juiz mandou escolher um, é porque ela não era aposentada. Não existe nenhum problema dela receber a aposentadoria com a pensão por morte do marido. Então, se o juiz mandou conceder a pensão, já reconhecendo a pensão por morte a ela, e mandou ela optar, não receber o benefício que ela recebia, é porque ela já recebia um amparo social ao idoso. Não se pode receber pensão por morte com amparo social ao idoso. Por isso que o juiz mandou cessar, então ela não tem direito aos 2 benefícios, só tem direito a um. Dúvida do senhor Antônio Mendonça de Melo, do Parque Potira, em Caucaia. Tenho 24 anos de contribuição. Quantos anos faltam para me aposentar? A cada 10 anos acrescenta algum benefício, professor? Você precisa ter pelo menos 35 anos de contribuição, né? Ainda não implementou as condições ainda para aposentadoria. Tem 24 anos, precisa ter 35 anos de contribuição. A não ser que você já tivesse a idade de 65 anos de idade. Aí já poderia se aposentar, porque exige no mínimo 15 anos. Pedro Egídio, do Antônio Bezerra, quando a pessoa se aposenta por auxílio doença, é para sempre ou temporário no caso de se tratar de uma criança? Aí não é auxílio doença, é um amparo social a um deficiente físico, porque a criança não pode se aposentar, ela não se aposenta e nem tem direitos de auxílio doença nem aposentadoria. É um amparo social ao deficiente físico. Esse benefício não é para sempre. Por lei, o INSS pode revisar a cada 2 anos. Ele vai revisar as 2 condições. A renda familiar, que não pode ser maior do que 1/4 do salário mínimo, e analisar também a condição de deficiência da criança. Porque uma criança com 10 anos, por exemplo,
Qual é a condição que o médico vai ver que ela é incapaz para o trabalho durante a vida inteira? Não tem como ela analisar. Então, a cada 2 anos, nós vamos analisar se aquela pessoa tem realmente condições de manter aquele benefício. Porque pelo menos 2 anos para frente, você tem que estar inválido, né? A pessoa tem que estar inválida, no mínimo por 2 anos para frente, para poder ele manter aquele benefício que ele recebe. Gerlan Vieira, Conjunto Araturi, também da cidade de Caucaia. Meus pais são aposentados pelo Fundo Rural. Quando ele falecer, a esposa fica recebendo os 2 benefícios e vice-versa? Se os dois são aposentados rurais, né? Um falecendo vai gerar pensão para o outro e ele vai poder acumular aquele que viveu, né? Que sobreviveu. Vai ficar recebendo a sua aposentadoria com a pensão por morte do marido ou da esposa. O telespectador Osmar Ferreira, de Caucaia, diz o seguinte: passei mais de 2 anos como ministro religioso e contribuía com carnê, e hoje trabalho com carteira assinada. Os 2 anos como ministro contarão para a aposentadoria? Se ele contribuiu, sim, porque o ministro de missão religiosa, ele é considerado contribuinte individual para a Previdência. Ele precisa contribuir mês a mês como contribuinte individual. Se ele não contribuiu, ele pode comprovar que exerceu essa atividade de ministro e poder contribuir o atrasado. Ele disse aqui, professor Paulo Bacelar, que contribuía por meio do carnê, ou seja, tem Pronto, esse registro então é isso aí mesmo. Ao INSS. Tranquilo, é assim que acontece a contribuição do ministro de missão religiosa, com o carnezinho, como contribuinte individual faz. Pergunta que chega do senhor Francisco Erandir, do Altran Nunes. Trabalhei por 8 anos e 4 meses em uma empresa. Descobri que a empresa há meses não honrava os compromissos, não depositava e não colocava para fora, e nos colocaram para fora sem pagar nada, alegando não ter dinheiro. Descobrimos que abriram outra empresa. Como agir nesse caso? Só resta uma saída, né? Procurar um advogado trabalhista para ajuizar uma reclamação trabalhista contra a empresa e entrar com processo de execução após a sentença. Quando ele fala assim, o nosso telespectador, não depositaram e nos colocaram para fora sem pagar nada, alegando não ter dinheiro. No caso aqui, ele fala sobre o recolhimento do INSS e também FGTS. E FGTS também. Por isso que é importante a reclamação trabalhista, porque acerta tudo de uma vez. José Tibúcio, Planalto Ayrton Senna, cidade de Caucaia. Tinha um irmão que faleceu aos 76 anos de idade. Uma moça de 25 anos vivia com ele e disse que era esposa dele. Hoje ela quer ser herdeira, mas sabemos que ela trabalhava cuidando dele, ou seja, como cuidadora. É direito dela trabalhista ou como companheira? Como podemos resolver essa questão, professor Paulo Bacelar? Bom, como trabalhista, ela pode comprovar com as provas e testemunhas que ela era empregada doméstica, porque a cuidadora de idoso é empregada doméstica e tem direitos à FGTS, vai ter direito, né? Agora, a partir de algum ponto daqui para frente, vai ter direito, mas ainda não está regulamentado. Mas tem direito a férias, a 13º, né? Aos salários. Nesse caso aqui, professor Paulo Bacelar, era necessário a gente saber se essa senhora que cuidava do irmão do senhor José Tibúcio tinha carteira assinada, que aí comprovaria a relação trabalhista. Mas se já tem a dúvida de que ela era companheira, se ela está dizendo que era companheira, ela não deve ter carteira, né? Senão mas no caso aí também está a polêmica, né? Aí já estaria resolvido o problema. Os familiares dizem que ela era a cuidadora do irmão. Se tiver a carteira assinada, pronto, já resolve esse problema do INSS. Então é o que eu estou dizendo, ela vai escolher o que é que ela quer ser. Se ela for achar que ela é cuidadora, ela vai ter que comprovar o vínculo trabalhista, pedir as verbas trabalhistas. Se ela achar que é melhor ela requerer como companheira, ela vai ter que comprovar a união estável através daquelas 3 provas da união estável e pedir o benefício previdenciário e esquecer aí as verbas trabalhistas. É assim que nós fazemos o Metrópole Debate para você, trabalhador, trabalhadora, a caminho da aposentadoria ou para você que tem dúvida na área previdenciária. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco e novas perguntas dentro do Metrópole Debate.